Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Aline Meirelles e nesse canal eu falo sobre RH e desenvolvimento pessoal. Aproveita já para se inscrever, deixar seu like, comentar, mandar esse vídeo para quem você quiser, porque hoje nós vamos falar sobre tudo o que você precisa saber sobre o Conselho Federal de Administração. Então, se você não quer perder esse conteúdo, não sai daí. Gente, eu montei uma pauta toda voltada para o Conselho Federal de Administração e com várias perguntas assim para que a gente possa tirar várias dúvidas. Eu sei que é uma dúvida muito recorrente, tanto dos estudantes, quanto dos recém-formados, quanto dos profissionais, muitas vezes, que não sabem a importância, né, do Conselho Federal de Administração. Muitas vezes o aluno não sabe nem a qual conselho se reportar. Então, hoje eu vou tirar todas essas dúvidas. Eu conversei com o Isaías, que é o chefe do RH lá no Distrito Federal, do Conselho Federal de Administração. Quero agradecer ao Isaías pela disponibilidade, ele me atendeu, respondeu umas 20 perguntas, assim, foi um bate-papo bem bacana, então eu gostei. Conversei também com uma pessoa aqui do Conselho Regional de Administração, mas eu preferi ligar lá para o Conselho Federal para tirar essas dúvidas assim de uma forma mais aprofundada. Então, a primeira pergunta que eu fiz para o Isaías foi o seguinte: Isaías, o que é o Conselho Federal de Administração de forma bem resumida? E aí ele me disse que o Conselho é o órgão que normatiza, orienta e disciplina a profissão de administração, né? Então, muitas vezes a gente não sabe quais são os profissionais que entram aí como profissional da administração. Esses profissionais são os administradores, né, que fazem a graduação bacharel, que é aquela graduação que tem 4 anos de estudo. Tem também o tecnólogo, que eu estou nessa classe, né, do tecnólogo, que são profissionais que estudam entre 2 a 3 anos. E tem o técnico, que é um curso a nível médio. Muitas vezes o aluno estuda mais um ano para conseguir complementar, fechar aí essa formação a nível técnico, ou faz um curso que tem em média um ano e meio. Tá? Então, o profissional da administração são os bacharéis, os tecnólogos e os técnicos. Eu perguntei também para que serve o Conselho Federal de Administração. Então, na prática, o Isaías me informou que serve para normatizar, orientar e disciplinar a profissão da administração, como ele respondeu na primeira pergunta. Porém, garante ao profissional da administração diretrizes gerais para ele saber o que pode ou não fazer, em que área pode ou não atuar. O Conselho Regional serve também para quê? Para você se aconselhar. Então, tem alguma dúvida? Liga no Conselho, pergunta para o Conselho, se informa. Tanto que para montar esse vídeo aqui hoje eu fiz questão de conversar com uma pessoa para que uma pessoa que esteja ali por dentro do Conselho Federal ou Regional de Administração pudesse me passar essas informações com mais propriedade. Então, o Conselho Federal é aquele que normatiza, tá? E os conselhos regionais, por exemplo, tem o Regional Alagoas, tem o Regional São Paulo, Rio de Janeiro e por aí vai. É o conselho, né? Esse conselho regional é que vai fiscalizar, vai orientar, vai disciplinar e vai fiscalizar também a profissão. Então, eu também fiz uma pergunta, gente, que foi a terceira pergunta, que é muito importante. Quem pode se registrar no conselho? Técnicos, tecnólogos e administradores, né? Técnicos, os tecnólogos e os bacharéis em administração. Eu perguntei para ele quais são os benefícios reais de fazer parte do Conselho Regional de Administração, porque como eu pesquiso muito, eu percebo que alguns conselhos viabilizam, tá, parcerias, convênios com instituições de ensino, com faculdades, pós-graduação.
E aí ele me respondeu da seguinte forma: olha, Aline, o principal objetivo do Conselho Regional e Federal de Administração é tornar o profissional habilitado a exercer a sua profissão de uma forma legal. Tanto que se você passa em um concurso público, por exemplo, tá? Isso é fala minha, tá, gente? Tanto que se você passa em um concurso público, você precisa ter essa carteirinha, né? Você precisa ter o seu registro para exercer de forma legal. Nas empresas, muitas vezes, não acontece dessa forma, mas vez por outra acontece o quê? Uma denúncia. Então, o CRA, o CFA também, né, que é o federal e o regional, atua nessa fiscalização. Então, o principal objetivo é justamente esse, é exercer a profissão de uma forma legal. Sobre o tecnólogo, quais cargos pode ocupar? Dentro da área da qual o tecnólogo é especialista, né, de recursos humanos, ele pode atuar em qualquer área da sua especialidade. Então, dentro dessas atividades, o tecnólogo de RH ele pode atuar como auxiliar de RH, assistente de RH, analista de RH, assessor, consultor de RH, coordenador, gerente, supervisor, presidente, diretor. Então, dessa forma, o gestor de RH, ele pode atuar em qualquer cargo da sua especialidade, tá? No site do CFA, eu vou até colocar aqui na tela, tá? Para vocês, enfim, pesquisarem. Tem umas sub-áreas também, né? Como se fossem departamentos. Por exemplo, cargos e salários, controle de pessoal, coordenação de pessoal, desenvolvimento de pessoal, interpretação de performances, locação de mão de obra, pessoal administrativo, pessoal de operações, recrutamento, recursos humanos, seleção, treinamento de pessoas e agenciamento, que são aquelas agências que trabalham com recolocação. Então, dentro desse universo do RH, o gestor de RH pode atuar em todas essas áreas. Qual o salário mais alto de um gestor de RH que o CFA tem conhecimento? Essa pergunta o Isaías ele não soube responder, mas ele me falou sobre o salário dele, que inclusive está até liberado lá no site para quem quiser, no portal da transparência, para quem quiser pesquisar. Então o salário dele é de R$13 mil. Tem alguns benefícios como plano de saúde, auxílio refeição, vale transporte e tem mais uma bonificação de alguma coisa que eu acabei esquecendo de anotar aqui, mas eu lembro que ele falou. Então, gente, um salário de R$13 mil como chefe de recursos humanos não é nada mal, né? Comenta aqui quem gostaria de ter esse salário. Comenta aqui pra mim. A próxima pergunta foi: se o profissional tiver dúvidas, pode procurar o conselho para pedir conselhos? Eu até brinquei com ele. Qual é o procedimento? Ele falou que deve, tá? Tanto através dos telefones quanto através de e-mails que vocês encontram no site da sua regional. Quais os cargos que um técnico de RH pode ocupar? O técnico é um profissional a nível médio, então ele precisa ocupar cargos que tenham uma complexidade a nível médio. Por exemplo, auxiliar de RH, assistente de RH, técnico mesmo de RH. Então, são atividades que têm uma complexidade a nível médio. Vamos lá, qual foi a próxima pergunta? Eu fiz uma pergunta bem interessante, ó. Muitos seguidores, afirmam que os anúncios para as vagas de RH a nível gerencial solicitam formação em psicologia e ADM bacharel e que o curso tecnólogo não tem uma aceitação favorável no mercado. O que fazer diante deste impasse e o que o CFA, Conselho Federal de Administração, tem feito para solucionar esse impasse aí? Ele me falou o seguinte, que administradores, o profissional de administração, o tecnólogo se enquadra perfeitamente nessa categoria. A questão, o que é que eles estão fazendo? Ele me disse que estão fazendo campanhas para falar do profissional de administração e não dos bacharéis, dos administradores, ou do tecnólogo ou do técnico de forma específica. Vocês já viram essa campanha
Se vocês assistirem alguma, mandem pra mim, ou sei lá, se viram na internet, mandem pra mim que eu quero ver também. Eu não cheguei a ver, mas eu tô pesquisando, tá? E que nós podemos sim nos candidatar, o tecnólogo pode se candidatar. E eu acho importante abrir um parênteses aqui, porque dentro do Recursos Humanos existem vários profissionais, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, administradores. Gente, tem um universo ali de profissional dentro do RH. E eu, como tecnóloga, né, que eu estudei 2 anos e depois fiz uma pós-graduação de mais 1 ano e meio, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: as oportunidades estão para todos, né? Eu acredito que enquanto tecnóloga, ou administrador, ou psicólogo, a gente não tem que estar brigando para ver quem vai ocupar o cargo A, B, ou C ou D. E, inclusive, eu ouvi até de uma pessoa do conselho mesmo regional aqui da minha cidade falando assim: olha, Aline, mas entre uma pessoa que estudou 4 anos e uma pessoa que só estudou 2, você contrataria quem? Ué, eu contrataria aquele que me desse mais resultado, aquele que tivesse mais a cara do meu negócio ou do negócio do meu cliente. Então, assim, a formação é muito importante, isso é uma opinião minha, muito, gente, porque imagina a bagunça que seria se não tivesse as categorias profissionais. Mas não é só o diploma, sabe? Sabe várias pessoas que fazem faculdade, na modalidade tecnológica, bacharel, licenciatura, que pegam esse certificado e só coloca na gaveta, pega o diploma e coloca na gaveta. E que não fazem um bom uso para transformar a sua profissão, para ajudarem outras pessoas da sua profissão, as pessoas que estão vindo depois de você. Então, assim, percebam que o meu posicionamento é justamente esse. Não importa se você fez o técnico, o tecnólogo, o bacharel, o licenciatura, o importante é você dar continuidade nesse estudo, nesses estudos, formação continuada, se qualificar cada vez mais, porque o mercado ele exige cada vez mais, mas também se preocupar em como monetizar, se preocupar em entregar resultados, de que forma você pode melhorar, trabalhar suas competências comportamentais, trabalhar outras habilidades, as soft skills, que eu vou gravar um vídeo sobre isso, e as hard skills também, tenham calma, tá? Porque um conteúdo por vez. Então tudo isso é muito importante e eu acho válido também levar em consideração, porque quando eu conversei com uma pessoa da minha regional, que ela me disse isso, eu pensei, é a mesma coisa de fazer um processo seletivo e ficar comparando uma faculdade à distância e uma faculdade presencial. Gente, não tem nada a ver. Você está estudando, você está se qualificando. Então, o que o Isaías, do Conselho Federal de Administração, me passou e que eu achei bacana foi isso. É que eles estão trabalhando em campanhas, já estão criando campanhas para tirar essa rotulação e deixar o profissional da administração como um todo. Aí eu fiz uma pergunta assim, ó: em qual situação o profissional de RH e administradores, de uma forma geral, se torna responsável técnico? Aí ele me respondeu de uma forma, gente, tão precisa, achei tão legal. Ele falou: olha, Aline, uma empresa que faça recrutamento, por exemplo, o objeto social dela aponta para quê? Para os recursos humanos, claramente. Então, nesse sentido, é obrigatório que o profissional seja qualificado e competente para realizar isso. Seja um profissional da área da administração, ou um tecnólogo ou um bacharel. Dessa forma, esse profissional se torna um responsável técnico, onde ele precisa estar habilitado no conselho, onde a empresa para a qual ele vai prestar serviço também precisa estar habilitada. Eles vão assinar documento, vão carimbar, precisa ter o registro, tá? E aí ele se torna um responsável técnico. Qualquer coisa que der errado, tanto ele quanto a empresa vão responder juntos. Teve uma dúvida que eu perguntei para ele, que é uma dúvida minha. Sobre consultoria de RH, existe uma tabela de sugestões para o trabalhador autônomo? Valores mínimos e máximos por hora de consultoria? Não, não existe. Cada profissional vai cobrar diante das suas formações, que é tudo aquilo que eu já ensino no meu curso, né, gente? No Viver de Consultoria de RH. Cada profissional vai fazer uma avaliação, vai calcular as suas horas e vai
colocar ali um valor. Outra pergunta importante: a atividade de gestão de RH é apenas pertinente à administração? Ele me respondeu que a gestão, sim, todos os processos administrativos pertencem sim à administração. Porém, dentro do RH tem uma infinidade de atividades. Por exemplo, aplicar testes, somente o psicólogo pode fazer. Um acompanhamento ou um projeto social, quem vai fazer isso? A assistente social. Vamos supor que seja um treinamento para alfabetizar colaboradores de uma empresa X. Um pedagogo vai fazer isso junto, em parceria ali com o RH. Então percebam que a área de recursos humanos tem várias vertentes, né? Tem várias, eu não vou dizer sub-áreas, mas áreas que se complementam, tá? E a minha última pergunta foi: quem faz pós-graduação na área de RH pode estagiar? E ele me respondeu que não, que o estágio é referente à graduação e não à pós-graduação. Gente, eu espero que esse vídeo tenha sido muito válido para vocês, porque essa entrevista foi muito válida para mim também. Eu adorei ser recepcionada, recebida pelo Isaías. Isaías, muito obrigada por todas as informações que você me passou. Gostei muito, tá, dessa nossa entrevista, desse call. E eu espero, gente, que tenha contribuído aí para vocês. Deixem uma mensagem aqui para mim, comentem, enfim, deixa alguma dúvida, alguma pergunta que ficou aí vago e entrem no site para pesquisar. Gostou desse vídeo? Deixa seu like, não esquece, a moeda mais importante do canal é o like. Comenta, curte, compartilha e se inscreve no canal. Nos encontramos no próximo vídeo. Um grande beijo, até lá. Tchau, tchau.